Olá! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso quadro Desbloqueie seu potencial. E o tema de hoje é foco e determinação, as chaves para o sucesso, tanto pessoal quanto profissional. Antes de entrar nesse tema, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Andressa Oliveira, eu sou empreendedora, psicoterapeuta, minhas formações acadêmicas estão em psicanálise, tanto psicologia, neuroeducação e desenvolvimento humano. Atualmente eu foco bastante no desenvolvimento da inteligência socioemocional para sucesso profissional especificamente. E agora que eu já me apresentei, tu já conhece um tiquinho de mim, vamos para o nosso assunto? Vamos para o que interessa, finalmente? Primeira coisa, vamos entender o que é o foco e falar um pouquinho da determinação. O foco é a habilidade de você se concentrar em uma tarefa por um determinado tempo. Hoje, a neurociência ela já traz que nós conseguimos ficar concentrados sem parar em uma única tarefa, em média aí de 2 horas. Depois o cérebro ele precisa de um intervalo aí de uns 10 minutos para conseguir voltar e se concentrar. Então, às vezes, você tem tido dificuldade porque você quer ficar 4 horas ali fazendo uma tarefa sem dar um tempo para o seu cérebro respirar e ele cansa. Então, ele mesmo te sabota e busca se distrair, busca fazer outras coisas. Já a determinação, ela é a habilidade de seguir em prol de um objetivo, de uma meta, mesmo diante das adversidades, ou seja, ela vai driblar essas adversidades, ela vai buscar novas saídas. E aí, não preciso nem dizer porque essas duas habilidades juntas, elas são essenciais para o sucesso. Por quê? Se você desiste facilmente das coisas, você nunca realmente vai conseguir um resultado efetivo. E venhamos e convenhamos, né? A vida não é fácil, ela não é simples e todos os dias você vai ter alguma coisa para resolver. Então, se você não tiver foco e não tiver determinação, primeiro tu corre o risco de resolver aquilo que não precisa naquele momento, ou seja, você investe o seu tempo em algo que você não precisa, ou você tende a desistir de algo que é importante para você conforme as dificuldades vão aparecendo. Então são duas habilidades que você precisa desenvolver para você garantir que você vai ter sucesso dentro da sua jornada de vida mesmo, né? Para que você consiga despertar o seu potencial, inclusive nesse processo de despertar do seu potencial, porque às vezes dá vontade de desistir, gente. Você chega assim, trabalhando com isso já faz um tempo, dá vontade de desistir. Às vezes a gente chega num momento do nosso processo que é cansativo. Então, se você não focar no que você quer e se você não for determinado, você vai desistir. E aqui eu quero compartilhar alguns benefícios. Quais são as vantagens, né? Tem realmente vantagem em desenvolver essas habilidades? Tem, e muitas. E eu trouxe alguma delas para vocês. Primeiro, quando você desenvolve foco e determinação, você consegue lidar com tarefas difíceis com um pouco mais de facilidade. Você consegue aumentar a qualidade do seu trabalho, porque você foca em uma única tarefa e você consegue ter atenção aos detalhes, coisas que às vezes passam despercebido. Aumenta a produtividade. Ah, é sério, Andressa? Fazer várias coisas ao mesmo tempo não aumenta a produtividade? Não, tu só fica cansado. E aí vem um próximo tópico, que é você não cansar emocionalmente e mentalmente com facilidade. Quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, você acaba ficando mais desgastado, você fica mais cansado. Você aprende com os erros e acertos. Quem tem foco e determinação não fica lá se vitimizando. Aprende, porque o mais importante ali é chegar e alcançar um objetivo. O que acontece no meio do caminho é aprendizado. O que acontece no meio do caminho é
são consequências de alguma ação que não deu certo. Então tá tudo certo, porque o mais importante é para onde eu estou indo. É o que eu quero alcançar. Você ganha confiança, porque cada obstáculo atingido, superado, você vai aumentando a sua confiança. Ou seja, só tem vantagens. E vocês, para mim, para todos nós, trabalharmos essas duas habilidades. Porém, existem tanto causas internas quanto causas externas que acabam dificultando o desenvolvimento tanto do foco quanto da determinação. E eu vou compartilhar algumas para vocês, começando pelo externo. Na palma da nossa mão tem a ferramenta que ela atrapalha tanto o foco quanto a determinação. O nome dela, celular. É ótimo, né? Praticidade, facilidade, falamos com todo mundo, mas também é através do celular, é através da internet que nós somos bombardeados o tempo todo de informações. E o nosso cérebro, ele não consegue focar em várias coisas ao mesmo tempo. Isso é comprovado cientificamente. Então, quando ele olha uma mensagem, ele direciona o foco para aquela mensagem. E aí depois ele tem que voltar o foco para aquilo que ele estava fazendo. Então, no celular, as notificações, as mensagens de urgência, os áudios, os memes, os bom dias, tudo isso junto dificulta o nosso foco. E mais ainda, a comparação que é gerada principalmente pelas redes sociais, ela dificulta a nossa determinação. Porque o tempo que eu fico comparando a minha vida com a vida do outro, o meu resultado com o resultado do outro, eu já perdi o foco e aí eu começo a diminuir a minha determinação. Porque eu começo a ficar com a autoestima baixa, eu começo a ficar inseguro e aí eu tendo a não seguir. Eu tendo a não seguir na direção dos meus objetivos. Então o celular é o primeiro que a gente vai ter que trabalhar ele muito bem para conseguir desenvolver tais habilidades. Além disso, ambientes barulhentos. Eu acho que vocês devem estar ouvindo aí, se não estão. Às vezes você está num ambiente que tem gente falando. No meu caso aqui, como eu estou no escritório em casa, tem alguma criança chorando por algum motivo e eu tô percebendo e tô conversando e gravando com vocês. Às vezes você está num ambiente que é o barulho da roçadeira, né? É o barulho do telefone, ou seja, o ambiente ele não contribui para que você mantenha o foco e às vezes até desperte sentimentos negativos, sentimentos ruins em você. Interrupções frequentes. Então você tá lá, vou fazer meu relatório. Daqui a pouco chega o Joãozinho, chega a Joana, chega não sei quem, o telefone toca, às vezes você trabalha em home office, então o filho aparece ali para pedir alguma coisa, ou seja, você está sempre sendo interrompido e isso dificulta o processo. Só para compartilhar com vocês, eu lembro que uma vez eu estava no trabalho e era dia de eu fazer o relatório, o fechamento do mês inteiro da área que eu atuava. E aí o que eu fiz? Andressa, eu preciso trabalhar com um ambiente com o menos barulho possível quando eu estou fazendo tarefas de escrita, de análise. Eu não consigo focar quando tem muitos ruídos. Diferente, por exemplo, agora que eu tô gravando o vídeo pra vocês, que os ruídos acabam não me atrapalhando tanto porque eu tô falando, eu tô trocando com vocês. Mas em tarefas analíticas, sim. E eu fechei a minha porta, só deixei uma frechinha da janela aberta, se fosse alguma coisa urgente para as pessoas me procurarem. E como eu tinha uma assistente, eu falei, se for alguma coisa, as pessoas vão procurar a minha assistente, se for alguma coisa urgente, ela me chama. E eu lembro que eu recebi uma reclamação de um gerente que ele passou pela minha sala, ele não queria falar comigo, tá? Mas ele passou pela minha sala e ele falou assim, a gestão de pessoas tem que ter políticas de portas abertas, né? Na empresa XPTO que eu trabalhei tinha, e aí eu vi que a gerente, que era eu, de gestão de pessoas estava com a porta fechada. Ele nem perguntou o motivo, não falou comigo, ele falou direto com a minha gestora, e ela dividiu isso comigo, e aí eu
dividi isso com ela. Eu falei, olha, eu estava fazendo o relatório, normalmente a porta ficava aberta, né, nos outros dias ficava sempre aberta, mas eu falei, mas naquele dia eu estava fazendo o relatório e eu não consigo fazer o relatório com alguém passando, fazendo barulho, pra mim é muito difícil. Porém, eu sei, eu percebi que isso gerou incômodo aí em outras pessoas, gerou nele, pode ser que tenha gerado em outras pessoas, e aí eu combinei com ela que nos dias de relatório eu faria o trabalho remoto. Porque aquilo que o coração não vê, o coração não sente, né? Não é aquela frase? Eu falei, se a pessoa não me vê aqui, ela não vai ficar chateada da porta tá fechada ou aberta, ela não tá nem me vendo. E pra mim é melhor, naquela época eu morava sozinha, e eu vou conseguir me concentrar e vou conseguir entregar a tarefa. Então eu tive que fazer esse combinado, porque pra mim é muito difícil eu estar fazendo uma tarefa analítica e ter alguém ali me chamando, e eu ter alguém passando. Eu preciso de concentração para conseguir fazer. Além disso, é algo que contribui não só para a falta de foco, né, que diminui o nosso foco, mas que diminui e acaba afetando a nossa determinação, é ter um grupo de apoio, ter pessoas que apoiem seu projeto, que inspirem seus projetos. Eu lembro que eu passei por uma situação assim, de começar o meu negócio, e eu ouvia algumas pessoas que eram próximas naquela época, que eu achava que eram amigas, dizendo pra mim que, deixa isso pra lá, não, você tá se dedicando muito num negócio que nem existe. E na minha cabeça, assim, mas como que vai existir se eu não me dedicar? Mas foi difícil, tá, lidar com isso. Hoje eu, né, lido com uma outra maturidade, mas eu me senti muito chateada, e se não fosse a minha determinação que estava focada no propósito maior do meu negócio, eu teria desistido. Eu teria deixado para trás. Então, ter um grupo de apoio contribui, e a falta dele com frases negativas, pessoas negativas, acaba prejudicando. Além das causas externas, barulhos, ruídos, falas de pessoas, algo interno também pode bloquear o nosso foco, o nosso foco e a nossa determinação. Vamos começar com a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é o seu foco, é o seu estar com o seu pensamento num futuro. E normalmente esse futuro é um futuro catastrófico, é um futuro negativo. Nem sempre, mas para a maioria das pessoas acaba se tornando negativo. A mente, gente, ela não diferencia o que está acontecendo daquilo que eu só estou imaginando. E como ela não consegue diferenciar isso, se você fica muito no futuro, pensando negativo no futuro, você vai sentir no seu corpo emoções compatíveis a isso que a mente está entendendo que está acontecendo. Ela vai mandar sinais para o seu corpo, sinais emocionais compatíveis com esses pensamentos. E aí você começa a se sentir para baixo, você começa a ficar inseguro, e aí você já não fica confiante, portanto a sua determinação começa a fraquejar. E claro, você perde foco, porque ao invés de você estar no momento presente, você está lá no futuro. Então, eu vou dar um exemplo de quando isso pode acontecer. Imagina que você tem uma reunião de final do mês, né, para mostrar os seus resultados. Todo mês isso acontece. E aí, você está criando a sua apresentação, mas já está imaginando as críticas, já está imaginando que o resultado não foi tão bom, então as pessoas vão começar a te questionar, começa a imaginar a exposição ali dos colegas olhando você, ou você fica nervoso porque, e se eu errar, e se eu gaguejar? Como o seu cérebro ele não diferencia o que é real do que é imaginário, todo esse cenário que você já está projetando está acontecendo. Emocionalmente, você vai começar a ter sensações negativas referente a essa apresentação, o que já vai diminuir um pouquinho da sua determinação em fazer algo bem feito. E o foco, preciso nem dizer, né? Você não está focando na apresentação, você está pensando nas consequências dela. E por consequência também dessa falta de foco, a tendência é você trazer uma informação errada, não completar a sua informação e aquilo que você teme acontecer.
um outro problema, uma outra barreira, né? Problema não. Uma outra barreira em relação ao foco e à determinação é o estresse por excesso de demanda. Às vezes você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então você abre a aba do relatório, aí você abre a aba do WhatsApp online para responder o cliente e ao mesmo tempo quer responder a criança que está pedindo alguma coisa. Isso sobrecarrega o seu cérebro, sobrecarrega a sua mente e você fica estressado, você fica cansado, você fica irritado. Por quê? Porque o cérebro ele só consegue fazer uma coisa, ele só consegue focar em uma coisa de cada vez. Você quer fazer várias coisas porque você acha que vai otimizar o tempo. E esse otimizar o tempo, na verdade, só está gerando estresse e ansiedade. Falta de motivação também, né? Então, se você não tem um motivo para agir, para continuar numa determinada tarefa, isso pode ser prejudicial, isso se torna uma barreira. E essa aqui, não menos importante, que é a baixa autoestima. Você sabia que a baixa autoestima pode atrapalhar o seu foco? O seu medo de ser julgado, de alguém falar alguma coisa que não é legal, pode fazer com que sua mente literalmente procrastine, ela busque outras coisas para não fazer aquilo, para não fazer determinada ação. Ela age com mecanismos de defesa que vai fazer com que você não prossiga. Por que são mecanismos de defesa? Porque é uma tentativa inconsciente de se proteger, de não ser exposto, né? Porque quando a pessoa ela tá com a autoestima baixa, ela não quer se expor, ela tem medo da crítica, ela fica desconfortável. Então, o cérebro ele fala assim, opa, isso aqui não é bom para nós, né? A sua mente vai dizer, olha, isso aqui vai gerar um desconforto, então é melhor a gente não fazer. É melhor a gente não ir. Então, por isso que a gente chama de mecanismo de defesa, que é algo interno que acontece conosco, mas que se torna prejudicial, porque se você não apresenta um projeto, ou se você apresenta um projeto com falhas por conta de autossabotagem, isso é ruim. Ou se você desiste de um sonho seu, é claro que é ruim, né? Então, inconscientemente, essa questão da autoestima, ela é uma barreira tanto para o foco quanto para determinação. Agora que vocês já entenderam, meu Deus, Andressa, quanta coisa, como que você pode desenvolver? Então eu trouxe aqui algumas dicas para vocês. Como que você pode desenvolver tanto o foco quanto a determinação? Começando aí pelas partes externas. Primeira dica, desliga o celular. Coloca no modo avião. Quando você for fazer uma tarefa que você precisa entregar, você vai desligar, colocar no modo avião. Se você conseguir, determine horários para você mexer nas redes sociais, sabe? Para que você não fique mexendo toda hora, querendo saber se tem alguma coisa toda hora, e isso não se tornar um mecanismo de defesa, um mecanismo de fuga para sua mente. Se possível, busque um ambiente que seja coerente com aquilo que você vai fazer. Como eu disse lá atrás, eu sou uma pessoa que quando vou fazer atividades analíticas, eu preciso de silêncio, eu preciso estar eu e Deus, né? Então, eu sempre preparo o ambiente para que isso aconteça. E normalmente, como eu faço no escritório de casa, as tarefas analíticas, eu escolho um horário bem cedo, porque eu funciono bem de manhã e é um horário que as pessoas ainda não estão se movimentando tanto, então não tem tanto barulho e eu consigo fazer as minhas tarefas. Um outro ponto, tente não abrir várias abas. Sabe, WhatsApp web, abrir e-mail, não. Se você vai criar ali o relatório, foque só naquela apresentação. Tente não ficar criando abas para que você possa se distrair. E comunique as pessoas ao seu redor, né? Tô no trabalho aqui, tô fazendo um documento, um relatório.
Fala pro seu colega de trabalho, olha, eu tô fazendo um relatório aqui, e aí eu vou precisar de 1 hora, eu vou precisar de uns minutos aí, um pouco mais concentrado. Pode ser? Porque às vezes a pessoa que vai conversar com você, ela não sabe que você tá numa tarefa ali, que é importante e que você, às vezes, como eu, precisa de concentração, precisa de um pouco mais de silêncio. Então, comunicar ajuda muito. Às vezes até comunicar em casa, se você trabalha de casa, ó, fulano, eu preciso trabalhar com concentração, então nesse período de tal hora, evita me chamar, evita falar comigo, porque eu preciso desse período. Se você não comunica, a pessoa não sabe, gente. Então, como diz, né, dizia aquele apresentador, eu não vou lembrar o nome, quem não se comunica se estrumbica. Era um apresentador, né, um comunicador aí que falava isso. Quem souber o nome, deixa aí nos comentários pra nós. Agora, já do ponto de vista interno, primeiro, se é algo emocional, você precisa fugir da sua mente. Por quê? Porque você precisa focar em algo que seja real, né? Se você for brigar com a sua mente no ambiente dela, tu já perdeu, filho. Você já perdeu, porque você já fica projetando coisa que não existe e você já tá no, né? Já perdeu. Não vai dar certo. Então, como você consegue manter o foco? Estando no momento presente. Andressa, percebi que comecei a imaginar outras coisas. Pratique a respiração pausada ou a respiração quadrada, como eles falam isso. Ah, o que é isso, Andressa? Inspira, 4 segundinhos assim, ó, devagar, vai contando 1, 2, 3, 4, vai inspirando. Depois segura por 4 segundinhos, 1, 2, 3, 4. Depois você solta em 4 tempos, 1, 2, 3, 4, bem devagarzinho. E aí você fica sem respirar por 4 segundinhos, 4, 5, você que vai determinar aí, e faz de novo até você voltar para o momento presente. Até você voltar para o que você está fazendo. Eu gosto, além da respiração, às vezes, quando eu vejo que minha mente está indo para lugares que não deveria, eu levanto, vou ao banheiro, deixo um pouco de água cair na minha mão ali, para sentir aquela água, para me manter no momento presente, para que a minha mente foque e eu consiga fazer a minha tarefa. E, é claro, eu busco trabalhar a minha autoconfiança, porque se eu estou procrastinando tarefa, pode ser que emocionalmente eu tenha bloqueios emocionais. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo e que eu trabalhei isso. Quando eu era mais nova, assim, eu tinha meus 11, 12 anos, eu fui fazer um bico de limpeza na casa de umas pessoas que moravam na mesma rua que eu e minha mãe e tal, minha família. Só que eu nunca fui boa pra limpeza. Eu não era boa mesmo. Mas a gente precisava, né? Porque minha família passava por uma situação de financeira bem apertada. E não deu certo, gente, porque eu não fazia aquilo com gosto, eu não levava jeito, apesar de me esforçar, não dava certo. E eu fui desligada do meu trabalho com 15 dias. Como eu era ainda nova, a moça, né, que era a dona da casa, chamou minha mãe, porque foram elas duas que combinaram de eu limpar lá a casa dela, e aí ela me pagava, e por consequência poderia ajudar em casa, então, porque elas eram amigas, e aí ela chamou minha mãe, junto comigo, falou, não dá certo, acho que a Andressa não dá certo pra esse trabalho e tal, e aí ok, e aí minha mãe no caminho, ela falou assim pra mim, né, o jeito é você estudar, porque afinal de contas, se você não consegue limpar uma casa, você vai comer o quê quando você crescer? E eu fiquei com aquilo, sabe? Eu guardei aquilo não de uma forma positiva, eu acabei guardando aquilo de uma forma negativa, né? No sentido de eu não ser competente e o que me restava era um trabalho que eu tinha que ficar num escritório fazendo alguma coisa. É claro que minha mãe não quis dizer isso, né? Porque ela estava preocupada ali como mãe de como eu iria me manter. E a realidade dela, da minha avó, dos meus tios, das minhas tias, sempre foram trabalhos mais braçais, né? Limpeza, obra, né? Para os homens. Então, aquela era a nossa realidade. Então, a minha mãe estava preocupada de eu
não conseguiam, né, me virar quando crescer. E ela estava indo na perspectiva da realidade que ela conhecia. Naquela época, novinha, com 12 anos aí, né, eu era bem novinha, eu não levei isso como algo tipo, não, então você vai ter que estudar e vai, né, e vai estudar e é isso aí. Eu levei como, nossa, eu vou fazer trabalho administrativo porque eu não sou boa fazendo trabalho de casa. E por consequência, anos depois, vocês iam ver uma Andressa procrastinando todos os trabalhos administrativos. Dar aula, né, ensinar, estar com as pessoas, palestras e tal, nossa, legal, tava fazendo super, mas criar, eu demorava. E olha que eu gosto de estudar, tá? Eu gosto de ler. Eu amo ler, eu amo estudar, eu amo aprender, mas eu tinha dificuldade. E eu fui entender que, na verdade, esse sentar e fazer trabalhos administrativos era um reflexo de uma frase colocada para minha mãe lá atrás. Então, a minha mente, ela inconscientemente me sabotava para eu não estar naquela posição. E eu fui trabalhar em cima disso, eu fui trabalhar em cima dessas questões para conseguir desenvolver a minha disciplina nesse tipo de trabalho. Então hoje eu realmente faço todo um cenário, né? Eu entendo, eu trabalho a minha autoconfiança, a minha autoestima, o quanto que eu sou boa nas coisas que eu faço, mas também me preocupo com o ambiente, então eu crio um ambiente aí que case com tudo isso. Legal, né? Gostaram das dicas? Espero que sim. E eu vou depois deixar para vocês um link num material aqui para vocês terem mais dicas também e lerem com muita calma. Para finalizar, eu quero trazer para vocês a história do nosso querido Thomas Edison, inventor da lâmpada, mas que ele é uma excelente referência para falarmos de foco e determinação. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso inventor da lâmpada, o Thomas Edison, ele antes de fazer essa criação, essa invenção, ele fez mais de 1.900 criações. Ele inclusive tem registro de mais de 1.900 criações. E antes da lâmpada dar certo, como a gente conhece, ele tentou umas 1.000 vezes. Então, ele tem quase 2.000 invenções no nome dele. Em alguns sites falam 1903, para ser exatas, mas em outras fontes fala até 2.000, 2.000 e pouca. Então, eu vou colocar aí, ó, mais de 1.900 invenções. Apesar dele ser conhecido pela lâmpada, muito conhecido pela lâmpada, para chegar na lâmpada, ele precisou tentar 1.000 vezes, no mínimo, para conseguir chegar na lâmpada que nós conhecemos. E o que foi interessante, eu olhando para a história do Thomas Edison, é que o Thomas, ele morava numa cidadezinha pequena, a mãe era professora, o pai comerciante, vendia várias coisas, e marceneiro também, né, o pai do Thomas Edison. E o Thomas, ele teve problemas na escola. Tinha um professor que dizia que o Thomas tinha, tipo, uns bichos no corpo, porque ele não parava quieto, ele ficava se remexendo e ele não conseguia ali ficar como as outras crianças ficavam. Resumo dessa história do Thomas, ele acabou saindo dessa escola, a mãe saiu também para se dedicar à educação dele em casa, né? E o Thomas acabou descobrindo a grande paixão dele, que era a ciência. Então ele ficava muito tempo lendo livros de ciência, fazendo coisas voltadas à ciência, porque ele gostava muito disso. É claro que quando ele foi crescendo, o primeiro emprego dele não foi como cientista, né? Porque a gente fala assim, será que um cientista nasce? Cientista ele nasce e já vira um cientista? Não. No caso aqui do nosso querido Thomas Edison, ele foi jornaleiro, ele foi vendedor de doces, ele foi telegrafista e quando ele estava em Nova York, ele aproveitava um dos empregos dele no período noturno, que era bem tranquilo, para ficar fazendo os experimentos dele. E depois, em Nova York, ele começou a ser um inventor autônomo, começou a fazer as invenções dele, porque essa era a paixão dele.
Isso era o que ele queria fazer. O que nos ensina sobre a importância do foco e da determinação? Primeiro, ele descobriu aquilo que ele é apaixonado e ele foi atrás. Mesmo que as circunstâncias não estivessem tão favoráveis, aí entra a determinação. Até porque, se a gente for parar para pensar no conceito, no estereótipo que a gente tem do inventor, é o cara super inteligente que com certeza era o número 1 da escola. E na verdade não, né? No caso aqui do Thomas e de outros inventores, não, ele não era o número 1 da escola, ele saiu da escola, né? Quebrando todas essas questões aí de preconceitos e estereótipos em relação a esse perfil. Mas mesmo assim, ele não desistiu daquilo que ele queria, ele não desistiu da função, da profissão que ele escolheu para a vida ao descobrir o amor pela ciência. Mesmo tendo que fazer N outras coisas, ele não perdeu o foco na ciência, na invenção de coisas. Ele trabalhou como jornaleiro, ele trabalhou vendendo doces, ele fez outras coisas, mas ao mesmo tempo, no mesmo período, ele estava ali se dedicando ao sonho dele. E aí eu digo pra você, às vezes você está desistindo do seu sonho, às vezes você está desistindo de algo porque você tem muita coisa para fazer. Porque nesse momento o seu sonho não está casando com o que você realmente faz. E olha que interessante, o foco não é simplesmente você conseguir fazer o que você quer da forma que você quer naquele momento. É você continuar fazendo mesmo em meio às circunstâncias contrárias, ao contrário, junto com a determinação, que é você continuar persistindo quando algo dá errado. Imagina se o Thomas tivesse desistido, sei lá, ele tentou 1000 vezes a lâmpada, se ele tivesse desistido na 549, porque ele já tentou 549 e não deu certo, talvez a gente demorasse muito mais para um outro cientista fazer a lâmpada, se é que outro ia fazer do jeito que a gente entende a lâmpada hoje. Entendem a importância dessa questão da determinação, que é, sim, as coisas vão dar errado. Sim, as coisas vão ficar complicadas, mas continue. Tente de diversas formas diferentes e ainda tem mais detalhes, né? Porque o Thomas, ele tentou 1000 vezes a lâmpada e tentou com mais de 6.000 materiais diferentes. Até chegar no material que ele chegou para fazer a lâmpada do jeito que a gente conhece. Ou seja, ele buscou solução, porque o foco dele estava na criação e não na dificuldade, e não no redor. E ele usou de determinação para conseguir. Então, o segredo para você é não desista. Desenvolva seu foco, desenvolva a sua determinação, compreenda aquilo que te bloqueia. Faça os exercícios que vai estar aí, né, no nosso link do material, mais os exercícios que eu já falei dentro desse vídeo. Assista esse vídeo novamente para que você se fortaleça e você consiga desenvolver o máximo do seu potencial. É isso aí. Beijo e até o próximo vídeo. Até o próximo Desbloqueando Seu Potencial.